Vamos lá então, vamos começar a fazer a nossa aplicação parecer mais um blog mesmo, né? A primeira coisa que eu vou fazer aqui é remover tudo que eu já criei até agora e adicionar 3 elementos principais aqui para nossa aplicação, para nossa página. O primeiro deles é um header, o segundo deles é uma tag main, né, que a gente vai colocar todo o conteúdo principal, então eu vou escrever aqui conteúdo principal, e por último eu vou criar um footer, né, que é um rodapé. Então eu vou escrever aqui rodapé e vou salvar. E beleza, tudo apareceu ali já bonitinho. Ah, sim, o meu editor de texto já está reclamando aqui também que a gente declarou essa constante e não utilizou. Então eu vou apagar. E aqui, na verdade, eu vou começar dando uns espaços e alterando o meu header, colocando um H1 aqui dentro. E aí aqui eu poderia colocar o nome do meu blog, tá? A gente vai colocar um nome melhor depois, mas para começar só eu vou deixar meu blog aqui mesmo, só para ficar mais fácil. Aqui no rodapé eu poderia, por exemplo, colocar uma tag de copy, que é aquele ícone, não, desculpa, aquela caractere de copyright, né, e escrever meu nome, por exemplo, alguma coisa assim. O foco dessa videoaula não é deixar essa aplicação super bonita, não é nem o foco do curso, na verdade, mas a gente vai brincar um pouquinho com o CSS, só para não ficar muito esquisito e ajudar a gente a entender cada uma das coisas também. Tem uma estratégia de CSS que é para separar na verdade é para fazer o conteúdo principal utilizar o máximo de área que ele puder, né, justamente para o rodapé não ficar colado ali, lá no começo da página, que é o que aconteceu aqui. Essa estratégia é bastante simples, a gente pode utilizar o flex, tá joia? Não faz parte do conteúdo dessa aula em si, então eu vou dar uma acelerada aqui, tá? Eu vou utilizar um display flex, uma flex direction column e também um min height de 100% da altura da página, então vou usar um 100 VH, tá? Só que isso aqui não vai funcionar porque esses elementos, como a gente viu lá no inspect, eles não estão diretamente como filhos aqui do body, tá? Eles estão diretamente como filhos aqui do root. Então, eu vou mover isso daqui para um elemento root, tá? Com a div root, né? Então, quando eu salvar, nada aconteceu porque eu também preciso especificar que o meu main vai ter um flex grow. Isso aqui é só uma estratégia de CSS. Tá vendo? O rodapé já foi lá para baixo. Então, se eu der um inspect aqui, a gente vai ver que... Cadê? Aqui, ó, o main, que ficou meio ruim para visualizar. Deixa eu aumentar a janela e jogar o meu DevTools lá para a direita, tá? Meu header ficou lá em cima, o main ocupou toda essa área aqui e o footer tá lá embaixo, pequenininho. Tá, joia? Só pra gente visualizar melhor aqui o nosso blog. Então, deixa eu voltar as coisas do jeito que estavam antes. Pronto, agora que a gente já tem o nosso blog minimamente apresentável, vamos criar finalmente um componente extra. E o que eu vou fazer aqui é o seguinte, cada um desses componentes aqui, cada uma dessas áreas, né, dessas seções aqui da nossa página, vão virar um novo componente. Então a gente faz da seguinte maneira, não tem muito segredo, aqui dentro da pasta de source, né, do SRC, a gente cria uma nova pasta chamada components. Deixa eu só confirmar se eu não escrevi errado. E aqui dentro eu vou criar uma outra pasta, inclusive vou aproveitar para dar uma dica, no VS Code, se você não quiser ficar criando várias pastas, você pode simplesmente vir aqui e digitar o nome da pasta, barra e o nome de um arquivo. Então, se eu digitar header barra index.js, olha só, ele vai criar uma pasta, tá? E se eu criasse um outro, por exemplo, né, footer barra index.js, só para ficar mais fácil de visualizar ali, ó. Tá? Ele criou uma pasta para cada com o arquivo index lá dentro, tá joia? E por que nossos componentes estão começando com letra maiúscula? Isso aqui é um padrão, é uma convenção do React, tá? De sempre utilizar componentes com letras maiúsculas. E aí a gente consegue importar esses componentes dentro do nosso componente principal. Então vou fechar aqui o footer, vou deixar aberto aqui só o app e o header, tá? Se eu quisesse ter criado, deixa eu até apagar aqui, se eu quisesse ter criado um header.js, também funciona, tá joia? A gente poderia simplesmente ter um arquivo header.js assim. O legal de criar uma pasta, em vez de criar dessa forma aqui, é porque a gente consegue colocar outras coisas dentro da pasta. Por exemplo, um arquivo de CSS específico daquele componente. Então vamos lá, header.index.js. Mesmo se você não estiver utilizando um CSS, eu recomendo você utilizar esse padrão aí, é bastante comum e a gente fica a prova de futuro, né? Se a gente precisar um dia colocar um CSS, uma imagem, alguma coisa, para um componente específico, a gente poderia colocar. Então a gente vai criar o componente da mesma forma que a gente tinha lá no app.js, tá? A gente vai criar uma função com o mesmo nome do componente, no caso header, tá? Vai ser uma função, então abre e fecha, e aqui dentro a gente coloca um return, tá? Com HTML aqui dentro. E para não precisar digitar lá o header, tudo de novo, eu vou simplesmente recortar daqui
e colar aqui no meu novo componente, tá? No final aqui, eu simplesmente faço um export default header, ou seja, eu estou exportando essa função como meu export padrão. Por que a gente tem que fazer isso daqui? Porque a gente consegue importar lá no meu arquivo principal, no meu arquivo de app, né? Eu consigo vir aqui e fazer assim, ó, import header, tá? Tem que ser o mesmo nome do componente. E aí eu passo uma string começando com ponto, ou seja, ponto significa o diretório local. Se for uma biblioteca de terceiro que a gente instalou via npm, a gente simplesmente passa direto aqui, por exemplo, React. Como no caso é um arquivo local, a gente coloca ponto, barra, e aí o VS Code vai estar sugerindo aqui pra gente, né? Eu posso simplesmente ir apertando Enter aqui, ou ainda digitar manualmente, tá? Olha que interessante, aqui eu coloquei simplesmente header e não header barra index ou ponto index, desculpa, ou index.js, não precisa de nada daquilo. Simplesmente colocando components barra header, ele já entende que lá dentro vai ter um arquivo índice e ele já funciona automaticamente pra gente. Legal, Caton, mas como é que eu faço para adicionar então um componente aqui dentro do meu HTML? Olha que massa. A gente vai simplesmente copiar o nome desse componente e vai utilizar ele como se ele fosse uma tag HTML, dessa forma aqui. E pronto, dessa forma, na hora que eu salvar, olha lá no navegador, pronto, ele já está novamente renderizando o conteúdo que eu tenho nesse componente externo. É muito simples, né? A gente simplesmente importou o componente e saiu utilizando aqui no nosso componente principal, que é o app. E aí é muito simples, né? Eu poderia fazer a mesma coisa aqui para o footer. Então vamos lá, vou recortar, vou adicionar o footer aqui, que ainda não existe, tá? Ainda vou criar. Vou duplicar essa linha, footer, footer. Ou seja, agora a gente vai importar esse arquivo que ainda não existe. Aliás, ele já existe, mas ele está vazio. Vou criar uma function footer. E aqui eu faço novamente um return, tá? E aí, ou eu posso passar com os parênteses, ou ainda eu posso fazer um return direto do elemento quando ele é muito simples. Nesse caso aqui, eu poderia fazer assim se eu quisesse. E aí, como sempre, a gente faz um export default footer. Deixa eu só confirmar se o rodapé voltou, né? Deixa eu fazer um atualizado. Show de bola, apareceu lá, então já está funcionando com o componente novo. Uma maneira alternativa de criar os componentes em vez de usar o function, é a gente utilizar uma constante, né? Então eu vou criar uma variável, na verdade uma constante aqui chamada footer, e eu vou simplesmente atribuir uma função para dentro dessa constante. Então eu vou utilizar aqui a sintaxe arrow functions, né? Que é a mais moderna aqui do JavaScript, e aí o resto, na verdade, é igual. Então deixa eu apagar essa linha. Tá? Essa forma aqui também funciona, eu vou salvar aqui, vou escrever 2 aqui só para garantir que ele vai atualizar lá, e beleza, atualizou, funcionando. Essa forma aqui também funciona. Uma terceira forma que a gente pode fazer, deixa eu voltar ao que estava antes, não preciso disso daqui, é simplesmente colocando export default aqui no começo da linha. Então vai ficar export default function, tá? Isso aqui também é bastante comum, assim, na verdade não existe não existe certo e errado, tá? Todas essas formas aqui funcionam, e olha só, tá? Continua atualizando lá o rodapé, então tudo continua funcionando. Porém, se você quiser fazer um export default de const, isso não vai funcionar, tá? Isso daqui é uma sintaxe que ainda não é suportada. Provavelmente o React e o meu editor de textos vão falar que somente expressões e funções e classes são permitidas quando você está fazendo o export default, tá? Nesse caso não teria como mesmo, a gente teria que mover lá para baixo e vai falar export default footer, tá bom? Eu vou deixar essa aqui dessa forma aqui, só para a gente ter uma referência de uma forma diferente de fazer, tá joia? Então se lembra sempre que o nome do arquivo e o nome da variável, né, que a gente vai estar usando na hora de declarar, na hora de importar, sempre tem que começar com letra maiúscula, tá joia? Isso é obrigatório e fica mais fácil de saber também o que é uma tag do HTML e uma tag, na verdade, de um componente, beleza?